Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vocês lembram que tem a questão do Messias, né? Tem o Jorge Messias. Meu Deus do céu, eu tinha esquecido até disso. Tanta coisa aconteceu, tantas águas rolaram, tantos homens me amaram. Tinha isso. É verdade. Tem o Messias, gente. E parece que o tem... Messias tá como aquele menino lá que você falou ontem, o menino chega, os bonequinhos ficam... É o Andy. Dele. Tá quietinho, embaixo do sofá. Me esquece, gente, né? Total. Ele tá lá, fala, e aí, como é que isso vai mudar essa é pra minha sempre, situação? Megali. Essa tua comparação serve pra muitas situações. Mas é isso mesmo, né, cara? Eles ficam lá todos agitadinhos, eles fazem caminhadas, eles não sei o que lá, pra não parecer que eu tô falando só do Nicolas. O outro lá, o Lindbergh, vai na loja de chinelo, comprem chinelo, eles são ativos, né? Aí na hora de votar, fiquem parados, pois não. Todo mundo com o olhão esbugalhado, assim, paradinho, ninguém nem respira. Mônica! Votação Toy Story. E o Messias, hein? O assunto vai voltar, hein? Vai voltar pra pauta, porque o Lula deve, em breve, mandar para o Senado, que ele ainda não mandou, a mensagem da indicação. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como a operação da Polícia Federal... Como a Polícia Federal atrapalhou os planos do Lula, o Megali. A operação da PF sobre irregularidades envolvendo o Master com o Fundo de Previdência do Amapá. Você vê que o Brasil realmente é um país enorme e está tudo coligado, né? Essa operação, na terra e no coração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou água no chope do Messias. Por quê? Porque o presidente já estava com tudo pronto para mandar a indicação do nome dele para o Senado. O cenário hoje é bem diferente daquele do ano passado, em que se temia que o presidente sofreria uma derrota fragorosa no parlamento. Hoje o Lula considera que já tem maioria no Senado para aprovar o nome do Messias, mas a PF atrapalhou esses planos. Segundo aliados do presidente, sempre que uma operação da polícia tem uma operação da polícia, os políticos sobre os quais o escândalo investigado respinga, que é o caso do Alcolumbre, né? O Alcolumbre viu o tesoureiro de uma das suas campanhas eleitorais, de Jocildo Silva Lemos, presidente da Previdência do Amapá, ser colocado no centro do escândalo por ter comprado títulos do Banco Master, né? E sofrer busca e apreensão. Então, isso respingou no Alcolumbre. E sempre que isso acontece, os políticos ficam magoados, vamos dizer assim, ô Megali, com o governo federal. Como se o Lula pudesse pegar o telefone e falar, olha, não vai lá no Amapá, não vai lá na Bahia, não vai lá no Rio de Janeiro, você poupa esse e aquele. Não é assim que a banda toca, mas sempre se entende que há uma possibilidade de o executivo influenciar, né, nessas operações. Mas, enfim, isso fez com que o envio fosse adiado, né? Os planos do Lula foram adiados para depois do Carnaval, Megali, quando ele pretende novamente ter uma nova rodada de conversa com a Alcolumbre para superar eventuais problemas e mágoas, porque maioria agora ele já tem no Senado para indicar o Messias. O Megali, sobre essa coisa de tempo que cura mágoas, você vê que a coisa é tão curiosa no Brasil que um dos maiores opositores do Lula, que já disse que o Lula era tudo de ruim no Brasil, está agora está reaproximando do Lula e declarando apoio aberto ao Messias. O senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que foi ministro do Bolsonaro, eu conversei com ele na semana passada e ele falou, não, eu sempre sempre apoiei o Messias é um grande amigo, né? Eu gostaria que o Bolsonaro estivesse indicando ele, mas mesmo sendo Lula eu vou votar nele, eu vou me expor, vou fazer campanha, porque ele nasceu em Pernambuco, mas ele viveu no Piauí, o meu estado, conheço ele há muitos anos, ele é preparadíssimo, honesto, tem bom coração, enfim, o Messias é tudo de bom agora e, portanto, nada como o tempo para ir virando votos no Senado, né, o Megali, diante de uma série de negociações, no caso aí do Ciro, palanques, enfim, questões locais lá do Amapá, eleitorais, que estão influenciando essa reaproximação dele com o Lula. E principalmente a inviabilidade do Bolsonaro, né, as dificuldades hoje na direita para se unificar.
Mas é isso, Megali. Então, portanto, tudo coligado. Piauí, Amapá, Brasília. E vamos que vamos, né, Megali? Ô, Bonica, bom, acho que o Messias, né, é um vencedor, né? O cara é um AGU, um cara que tem lá o devido saber jurídico. Então, só para não ser mal interpretado aqui no que eu vou falar, será que ele se acha meio azarado? E, porra, Nossa, sabe? cara, é. Todo mundo, né? É. Porque na hora do vamos ver, todo mundo passa. Passa o Cássio Nunes, passa o Fachin. O Fachin teve dificuldade, lembra? Teve uma campanha contra o Fachin, mas passou. Os caras passam até com facilidade. E aí, na minha vez, esse enrosco. E aí, porra, na hora lá do grampo da Dilma, ela vai lá, tá gripada e fala meu nome de Bessias. Meu nome vira piada. Né? Pô, que azar. Coitado. Não é mas não, ô, Mônica? Megali, eu não sei se eles se consideram azarado, porque, veja bem, ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Megali? Mas eu acho que pode ter uma visão assim de que, bom, ele é muito religioso, você sabe, né? Ele é evangélico, então pode ser uma coisa assim que Deus coloca essas dificuldades no meu caminho para poder ter a superação. Realmente está tendo dificuldades no caminho dele, mas tudo indica que ele vai sim ser indicado. Bom, ele já foi indicado, mas que ele vai sim ser aprovado pro Supremo, que são os cargos mais poderosos da República, né, ô Megali? Ninguém pode tirar, só um impeachment muito improvável. Você fica até os 75 anos, você tem uma toga poderosa, né? Ninguém te demite, você não tem chefe, nem seus colegas podem. Você vê que o Edson Fachin, por exemplo, quer apresentar um código de ética, tem uma ala do Supremo que não quer, mas cada um faz ali o que quer mesmo. E ele segue falando que vai fazer, mesmo com uma série de colegas contra, né? É difícil que ele aprove por causa disso, mas ele segue falando e ninguém mexe com ele. Então você vê como é poderosa essa toga, né? Esse cargo. Então eu acho que ele deve achar o contrário do que você está pensando, Megali. Ele vai ser, sim, Não, mas com os méritos próprios, mas também sempre é um pouco de destino, né? A pessoa precisa estar no lugar certo, no momento certo, e ele deve ser, enfim, aprovado. Você tem toda a razão. Quisera eu ser um azarado desses, né? É. Azarado, azarado de toga. Mas é porque tem umas coincidências, né, que acontece. Esse negócio do Bessias virou uma peça de comédia muito engraçada naquela época, né? Se ela tivesse falado, o Messias tá passando aí, isso ia passar em brancas nuvens. Mas é isso, né? Talvez também seja parte do grande plano do universo. Mas Megali, você sabe, a gente tem exemplos na história, né, de pessoas que lutaram a vida inteira. Vamos pegar o José Serra, né? Ele lutou a vida inteira para ser presidente da República. Ele achava que ele era preparado, ele fez de tudo e não foi, né? O Lula tem uma história que teve uma certa lógica, acabou se elegendo. Mas os acidentes do destino? Fernando Henrique foi um acidente do destino. Bolsonaro, Megali. Quem imaginava, alguns anos antes, que o Bolsonaro poderia chegar à presidência da República? Temer. Então você tem uma coisa aí, sem querer acreditar aos céus, né? Mas você tem uma coisa de destino, sim, né? A história passando pela vida das pessoas e por um contexto que passa por algumas, não passa por outras. Mas é isso, vamos ter Messias aí no Senado, no Supremo, uma probabilidade muito grande. Como tudo muda no Brasil em 20 minutos, né? Como diz o nosso slogan, é melhor, a gente não vai falar que é 100%, mas é muito provável que sim, que será ele o futuro novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa terça-feira para nós, Mônica. Até Até amanhã.